Olá, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo com a Sônia Jordão. Esse podcast que é voltado a ajudar profissionais e empresas a serem melhores. E você que está aqui comigo hoje vai ter a felicidade de ouvir duas pessoas que eu gosto muito, duas amigas queridas. Eu tenho aqui comigo hoje a Silene e tem também a minha querida Adélia. São duas pessoas que sabem bastante do tema que nós vamos tratar hoje. Sabe o que nós vamos falar hoje? Autoconhecimento. E aí, você está buscando o seu autoconhecimento? Você já tem tempos que você está nisso? Eu tenho muito tempo. Veja só, Silene, Adélia, quem é que quer começar deixando... Silene, o que você quer deixar assim de dica, de informação para essa nossa audiência sobre o tema autoconhecimento? Comece alguma coisa bem forte para essa turma. Vamos lá, que prazer estar aqui, hein, Sônia? Eu diria que autoconhecimento é simplesmente libertador. Para mim, é a palavra mais importante que traduz autoconhecimento. Já estou nessa jornada há alguns anos e isso realmente mudou a minha vida e eu vejo que vai mudando a vida de todas as pessoas que se permitem, né, passar por um processo de autoconhecimento. Que legal, você sabia que eu também acho que era só que eu não tinha pensado nessa palavra? Essa palavra é mágica, mágica. É libertador de verdade. Adélia, o que você quer deixar para o pessoal aí sobre o autoconhecimento e começar, pessoal, nessa... Primeiro, gostaria de agradecer o convite, tá? Dizer que estou muito honrada de estar aqui. Adorei conhecer a Silene, nós conversamos um pouquinho antes. Então, assim, já criamos um vínculo que é bastante interessante. E, além da palavra libertador, eu acrescentaria a palavra aprendizado. Porque o autoconhecimento, ele é um processo de aprendizado. É verdade. Um processo que ele envolve a gente, claro, se autoconhecer, mas fazer perguntas poderosas. Porque conhecer a nós mesmos, tá... E qual o uso que se faz disso? Conhecer para quê, né? Exatamente. Verdade. Pois é, mas a menina que é psicóloga, ela tem a capacidade de traduzir essas coisas na hora da psicologia. Você que é comunicóloga, né? Vai nos contar um pouquinho do que é que o autoconhecimento, como é que é essa história. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Começar contando para vocês. Sabe como é que eu conheci essa história de autoconhecimento? Eu tinha 32, 33 anos, por aí, que eu separei do meu marido, né? Grande amor da minha vida, tinha casado, tinha 2 filhas, mas separei dele. Depois de 9 anos de casado, um monte de tempo, tudo. Mas o que aconteceu? Um dia eu falei assim, mas tem alguma coisa errada nisso. Por quê? Porque eu sempre achava que casamento era responsabilidade de 2. E separação também devia ser responsabilidade de 2, mas no meu caso a culpa era toda dele. Eu não tinha culpa nenhuma no cartório. Mas isso vale também para empresários. Porque quando você tem um sócio, você se casa com um sócio. É uma parceria. E quando você faz uma sociedade, a responsabilidade é dos 2 de dar certo. E na hora que você tem que separar, a responsabilidade também é dos 2, mas no meu caso a responsabilidade era só dele, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Aí fiquei com aquilo na cabeça, até que uma amiga virou a mim e falou: Sônia, você precisa ir para um analista, você precisa ir para um psicólogo, você precisa fazer análise para descobrir. Porque onde é que você errou? Porque você tem terra engenheira que sou, né? Eu achei que sabia de tudo. Engenheiro tem mania de achar que dá conta de resolver tudo. Aí eu falei, eu vou lá pagar para poder deitar num divã, como eles falam, para falar de mim mesmo? Não, se é para falar, eu falo eu comigo mesmo. Foi onde eu comecei a buscar o autoconhecimento. Como nós hoje vamos bater papo, contar a história, depois eu conto a história. O que eu fiz para poder buscar eu comigo mesma? Meu Deus, o que vocês acham dessa história? O que vocês podem nos ajudar nisso aí? Eu acho muito interessante, Sônia, porque você desenvolveu de uma forma intuitiva um dos recursos que, assim, é fundamental para o processo de autodesenvolvimento, que é o diálogo interno. Legal, né? É verdade.
Porque quando a gente se conscientiza desse processo, existem alguns passos que eles são fundamentais. Fazer perguntas poderosas é um deles, né? E é sentir o sentimento e pensar o pensamento, porque, de modo geral, algumas pessoas, elas pensam muito sobre aquilo que elas sentem, né? Ou elas sentem Pensar muito o pensamento, e sentir sentir o sentimento. Interessante, né? E desafiador, né? Não sempre Desafiador, né? Não. Porque quando a gente pensa o pensamento, a gente fala de um outro recurso que é fundamental no processo de autodesenvolvimento, que é a metacognição, que é da gente pensar sobre aquilo que a gente pensa, né? E que faz com que a gente promova um processo que ele é de automonitoramento. A gente vai se monitorando, a gente vai se percebendo, né? É verdade. E ao perceber, a gente vai sentindo. Então, É verdade. o autoconhecimento, ele é também uma conexão interna. Por isso que a Silene falou que é libertador. É muito. É verdade, à medida que eu fui trabalhando isso, conhecendo e vendo, foi É libertador. libertador e é ético também. É. Porque o que a gente faz com isso? Né? Eu me conheço para fazer o quê? Para fazer o bem? Mas tem gente que não está preocupada em fazer o bem, né? Mas eu me conheço por quê, né? A gente sabe Para que quê? valores, virtudes são individuais, né? Cada ser humano tem o seu. Então, essa coisa de fazer o bem, eu acredito que chega diferente para cada Sim. pessoa, né? Seus valores, sua criação, seu estilo de vida, principalmente as suas virtudes de caráter, eu falo muito disso. E quando a gente fala dessa coisa do libertador, eu sinto que é como se fosse aquela pedra bruta que a gente tira lá e vai lapidando. Quanto mais você lapidar, mais brilho. Não é assim que é com a pedra? Quanto mais você lapida, mais brilho, mais reluz. É verdade. E isso vai permeando. Eu ainda acredito muito nessa parte. Que o que eu aprendo com o autoconhecimento vai fazer com que eu possa promover a minha volta também. Esse caminhar. Por quê? Eu vou irradiar coisas novas de forma diferente. Lembra quando você comentou aí agora que uma amiga orientou, Sônia, você tinha que buscar uma terapia e tal? O que esse buscar trouxe que fez você irradiar a sua volta, muito provavelmente, sentimentos diferentes, comportamentos diferentes, atitudes diferentes, não é isso? Não, sério. E é muito interessante isso que ela falou, do lapidar, desse processo. Porque você sai do terreno das potencialidades e passa para o terreno das realizações. É isso. Uma coisa é ter o potencial, outra coisa é realizar esse potencial. E quando você se lapida, você passa da possibilidade de ser, né, para a real possibilidade de ser e fazer. É porque a primeira pergunta que eu fiz para mim, eu peguei como é que eu fiz esse processo, né? Eu peguei uma folha de papel e escrevi o que eu sou, o que eu acredito, quem eu sou, o que eu acredito, basicamente essas, não, também eu fiz outras perguntas, mas eu tentava achar palavras que identificavam, sabe? Foi interessante que eu precisei primeiro me identificar como mulher, porque eu fiz engenharia mecânica, né? Apesar de que eu era casada, tinha filhas e era mãe, mas eu precisei me identificar como mulher, como mãe, como uma pessoa trabalhadora. Mas foi interessante que ao identificar, ao me conhecer, eu descobri, por exemplo, que eu tenho uma forma de falar extremamente forte, muito impositiva. E que foi nessa busca lá atrás que eu descobri isso, que essa minha forma de falar, ela pode ser problema. Eu tinha problema quando eu encontrava uma pessoa, sabe, uma pessoa assim como você, bem delicada, uma pessoa mais doce e tudo. Essas pessoas tinham medo de mim, se assustavam comigo. Então, eu só conseguia fazer amizade com essas pessoas depois de um tempo que elas viam que eu não era... minha forma de falar não era eu. É interessante. E eu comecei, de vez em quando, até hoje, de vez em quando eu estou conversando com alguém e falo, não estou brigando não, viu? Você viu o jeito de falar mesmo. Sim. É a forma, não a intenção, né, Sônia? Se posicionar de alguma forma com uma personalidade mais marcante, um tom de voz mais marcante,
é aquela pessoa que gosta das coisas certas, eu costumo dizer isso muito, Aham. que passa através da sua comunicação, da sua colocação, às vezes, essa imposição, mas e a intenção que está por trás disso? Às vezes é uma pessoa maravilhosa, de um coração lindo, que ama ajudar as pessoas, igual você, adora estar com todo mundo, cheia de boas intenções, mas a forma de se posicionar fazia com que criasse uma barreira. E criou Muita, né? por muitas barreiras que eu tive depois, com o tempo, né? Porque a gente já tá eu sou jovem há mais tempo que Pouquinho na vocês, né? estrada, né? Eu jovem há mais tempo que vocês, então eu entendo isso. Mas foi muito interessante. Aí eu fui ver algumas coisas que eu tinha das minhas características que tinha sido. Eu às vezes reclamava que o meu marido não fazia alguma coisa, mas era eu também que não deixava. Era o meu jeito de fazer, sabe? Você Então, se abriu para isso, né? então esse autoconhecimento me levou a entender, a ver muitas coisas. Foi fundamental. Você falou de um aspecto muito importante. Basicamente, o que você está falando é dos pontos cegos. Tem alguns aspectos Pontos nossos, cegos. tem alguns aspectos nossos que saltam aos olhos. Uhum. Nós sabemos deles, os outros também sabem, e, de modo geral, não traz nenhum tipo de conflito, ok? Eu sou assim, me mostro assim, as pessoas me percebem assim, tá tudo ok. Tem alguns aspectos nossos que somente nós sabemos, inclusive nós escolhemos o momento de revelá-los, ok? Geralmente são os nossos pontos fortes, né? Porque quando a pessoa revela demais as próprias armadilhas, ela acaba realmente se colocando numa situação que ela tem que buscar um tratamento, obviamente. Tem alguns aspectos nossos que não são conscientes para a gente, mas que os outros percebem muito claramente. Esse é um exemplo disso que você acabou de falar, né? Você não percebeu tanto que a sua postura podia ser interpretada como algo combativo para um outro, né? E aí, quando você percebeu, você começou a prestar atenção no próprio tom de voz, no seu corpo, na forma como você, inclusive, usava isso tudo. É o chamado ponto cego. É algo que eu não vejo em mim, que o outro vê com muita clareza. né? Interessante. E tem aspectos que são inconscientes para mim, para cada um de nós, e que, óbvio, que para os outros também não está claro, né? E que no processo de autoconhecimento, muitas vezes, a gente entra em contato com isso, percebe o potencial disso e vai desenvolver. Então, tem uma metodologia que é chamada Janela Johari, que é justamente, né, aborda cada um desses quadrantes. E é A janela de uma Ohio. grande Conta pra gente, conta aí ferramenta. para o pessoal, para quem não conhece. Eu É acho que disso, isso né, ótimo, assim. né? Como é que é a janela de Ohio? Conta aí. É um quadrante, Aham. né, onde a gente se posiciona, Uhum. como eu acabei de falar, né, em um determinado quadrante, aspectos conscientes meus, que todo mundo vê com muita clareza, essa doçura, que você chama de doçura, mas que eu chamo de assertividade, né, porque há uma certa assertividade na minha doçura, né, eu sou doce, mas eu não sou fácil de ser enganada, exatamente, né? Eu sou muito firme, Aham. mas eu sei trabalhar com a questão da energia que é chamada de agressividade, né? No polo é agressividade, no outro é passividade. Então, o ideal é a gente realmente ser assertivo. Então, eu sou uma pessoa assertiva e as pessoas veem isso com naturalidade, com muita clareza. No outro quadrante, são esses aspectos também que eu já mencionei, aspectos que são meus, que eu conheço, e que não quero revelar ou escolho o momento de me mostrar de uma determinada forma. Uhum. Já no quadrante inferior desse lado aqui direito seria justamente esse ponto cego, né, que são as nossas armadilhas, Com certeza. e são armadilhas. E todos nós temos alguns, né? Muitas vezes são padrões que se repetem, nos causam sofrimento. Nossa, lá vou eu de novo passando pela mesma situação. Como é que eu saio disso? Como é que eu me livro disso? Gera esse tipo de angústia e sofrimento. E no outro quadrante também essa questão daquilo que é inconsciente, mas que poderia ser desenvolvido para potencializar. E o ideal é que a gente realmente faça esse trabalho como um ciclo. Por isso que eu falei que é um aprendizado, que é como se a gente fosse, à medida que a gente evolui na vida, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre quem nós somos
e a gente vai se renovando, a gente vai evoluindo. Evolução, né? Aliás, nós estamos no mundo para evoluir, né? Precisamos ter essa consciência. Tem muita gente que não vê isso. Mas eu que já estou jovem há mais tempo que vocês, né? Já nos 70 aí, então eu já sei que já passei por tantas coisas na vida, mas como eu pretendo chegar a mais de 100, já conversei com o Todo-Poderoso lá em cima, estou Com saúde. Tem que saber pedir, claro, Sônia. por isso que eu Tem tô que lá. saber pedir. Chegar com 100, bem. Não, lógico. Não, mas por isso eu tô lá fazendo na academia, fazendo musculação, fazendo Movimentando o esqueleto, né, Sônia? fazendo caminhadas, fazendo as coisas e cuidando do espírito, cuidando de Importantíssimo. tudo para poder estar bem, né? Não está dando trabalho para ninguém. Mas, então, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Deixa eu dar uma janelinha aqui, olha só. Esse podcast, esse videocast é coisa que tem a ver com sonhos. E eu com 70 anos tenho sonhos, estou para frente. Tem gente que com 40 tá morto aí, morto-vivo. Precisa ter sonhos. E o autoconhecimento é uma coisa legal que me mostrou, dentro desse autoconhecimento, me mostrou que um dos meus valores é generosidade. Eu adoro ajudar as pessoas. Uma das minhas filosofias de vida é necessário que o mundo, depois de ti, seja algo melhor porque tu viveste nele. Eu quero deixar um mundo melhor. Então, fazer esse podcast, discutir um tema tão rico como esse, tão importante, a importância das pessoas buscarem o autoconhecimento, é isso, é porque eu ainda tenho sonho. Senão eu não estava mais fazendo as coisas. Sabe, tem gente que não tá nada. A gente também pode dizer que tem vitalidade aí junto, né? Porque se não tivesse vitalidade, já poderia realmente estar um pouco mais estacionada, digamos assim. Pois é, mas isso está nesse autoconhecimento, né, que eu puxei o papai, sabe? Essa energia. Energia, coisa boa. Meu papai, eu tenho a bênção de ter o meu papai vivo ainda, né? Eu puxei ele, essa energia veio dele. Mas eu acho que é isso do autoconhecimento, eu descobri isso. E é legal. Você já descobriu alguma coisa legal de você assim? Nossa, você não tenha dúvida. Vamos contar um pouquinho, já que a gente está falando da gente, né? conta a Vamos contar um história. pouquinho da nossa história. Eu tive uma única experiência que não foi muito positiva e eu acabei precisando de buscar também a terapia e fiquei num processo ali, talvez por quase 3 anos. Eu passei por toda a crise econômica de 2015 e 2016 que o país passou. Então, eu tinha uma franquia, era dona de uma franquia há quase 6 anos, 11 colaboradores, e da noite para o dia eu vi tudo desmoronar. Falo da noite para o dia porque a gente é muito exigente, com a gente mesmo, esse perfil, né, que ama trabalhar aqui loucamente. Aliás, nós três temos uma Em característica. comum, né? Fica bem. Nós somos capricornianas e capricornianas são trabalhadores, mas continua. Não é fácil, não. Mas vamos lá. Foram 11 meses, né, de desafios e dentro desses 11 meses tentando manter o negócio e a estrutura. Infelizmente, não foi possível e não foi só para mim. Foi para mim, foi para quase 80% da população brasileira que viveu a crise econômica naquela época. Enfim, um negócio. E eu pensava assim, não sou só eu. É eu, os 11 colaboradores e a família desses 11 colaboradores. Diz que para cada colaborador, geralmente, tem no Em mínimo média 3. 3. No mínimo 3. Aí você calcula isso. No mínimo Estamos falando de 33. mais de 40 pessoas quase. 40 pessoas Então, isso me dependendo. preocupava muito. Né? E a responsabilidade, né? Você está falando aí de uma das suas características de generosidade, eu também tenho como força, mas eu tenho justiça, que me alavanca, é muito forte. Então, eu sou uma pessoa que gosta de tudo muito correto. Não sou de fazer coisas erradas e fico para morrer. Será que Quando isso eu é de estou- capricorniano? Que eu também sou assim. Porque eu fico para Eu morrer. acho que isso gente. também é de Quando eu estou no capricorniano. ambiente e eu vejo injustiça, ou eu vejo as também não pessoas gosto também, não. praticando a injustiça. É. E isso, né, mexia muito comigo, enfim. Foi um processo doído, foram 11 meses até fechar o negócio. Não foi possível vender, não foi possível repassar nada. Então ficou, além de uma responsabilidade muito grande,
uma conta enorme para quitar, e graças a Deus a gente conseguiu quitar tudo. Você levou quantos anos? Eu levei 9 anos para quitar a minha dívida quando eu entrei foi a falência. Nós levamos 10 meses, mas Para por quitar? quê? Mas você falou nós. Era você Eu e mais. meu esposo. Ah, não, eu Porque era a gente sozinha. também tinha Eu era empresa de sozinha, tinha representação, filho. então a gente vestia um santo para vestir outro. Por quê? Por causa desse compromisso, dessa responsabilidade com as pessoas e com tudo que estava à nossa volta. E aí eu me senti no buraco. Foi aí que uma amiga me indicou uma profissional e falou assim, não, você precisa nesse momento, talvez agora, entender, eu me cobrava muito, eu estava me autocobrando muito, mesmo sabendo que o processo não era minha responsabilidade, Só, né? eu estava à frente dele. E quando você está à frente dele, você assume. Certo. Então, eu precisei de passar por esse processo da terapia. E junto a esse processo, é claro, a gente está ali com um trauma. Meu pai faleceu no mesmo semestre, veio em coma, foram 11 dias de hospital, foi tudo muito repentino. Então, eu vivi 2 lutos ao mesmo tempo. E não foi fácil. 2016 foi um ano de E a terapia ajuda desafiador. pra caramba, Você não né? tenha dúvida. Então, eu sou muito grata a tudo que eu vivi naquele processo, a profissional que me ajudou. Eu confesso que eu precisei de tomar remédio. Então, eu fui além. Ela precisou de me direcionar, né, para um psiquiatra, porque ela não pode receitar remédio, não podia na época. Eu acho que os terapeutas, os psicólogos não receitam remédio, não é isso, doutor? Então, eu tive que passar por um psiquiatra. Ele me receitou um medicamento, que era como se eu estivesse num luto que eu não conseguia Sai. erguer dele. E você descobriu o que a seu respeito? Aí é que vem todo o processo Resumindo da a descoberta. brincadeira. Porque além de entender aquilo que um pouco aqui, né, foi falado, agora eu vou pegar esse gancho, daquelas coisas semi-ocultas que estão em nós, né, que nem sempre elas estão à tona, a gente coloca para fora. No meu caso, é alguém que sempre teve uma garra absurda por trabalhar, que começou aos 16 anos de idade, Comecei aos 14. sempre subindo o degrau, que nunca se permitia descer. Eu acho que esse foi a maior descoberta. E quando algo acontece na sua vida que te faz descer alguns degraus, você fala assim, e agora? Então, eu estava imersa naquele processo. Essa foi a minha maior descoberta, que às vezes a gente precisa de dar alguns passos Atrás para para poder. depois dar vários passos para frente. E isso mudou tudo, porque eu não queria mais ser dona de negócio próprio. Eu falava em ter uma empresa, eu arrepiava. E o medo de passar. Mas hoje tudo de você. novo. Aí é que foi o grande lance. Hoje você já saiu Eu fui dela. direcionada para uma mentoria de carreira, porque eu estava sem saber se eu voltava a ser CLT. Nesses 34 anos aí, só 22 eu fui CLT. 6 como empresária e 14 como empreendedora. Eu volto a ser CLT, eu tenho uma formação, tenho pós-graduação, eu tenho carteira, eu tenho, né, um bom currículo, ou eu vou buscar novos horizontes. Foi aí com o autoconhecimento. Foi tudo na minha vida. Eu passei pelo processo da terapia, fui direcionado para uma mentoria, por uma outra amiga de coach de carreira, fiz um processo de 4 meses, e com 2 meses eu estava fazendo novas formações. E agora, em novembro, fizeram 7 anos. Eu remodelei a minha carreira profissional e hoje eu E consigo hoje você ajuda as pessoas. Né? ajudar as pessoas, auxiliar, na verdade, as pessoas no seu direcionamento de carreira profissional, usando como boa parte desse processo métodos que trazem autoconhecimento e que em alguns momentos eu preciso até de direcionar essas pessoas para uma terapia, porque elas estão travadas em algo de algum momento da vida, do passado, da história. Eu lembro que você Pra seguir que em teve um frente. caso que você teve um cliente seu que você indicou para a Vilma, minha amiga, que é psicóloga, por sinal, a Vilma, minha amiga, que me apresentou a Adélia. Tá vendo? A Como Vilma- é que a gente está A Vilma é uma pessoa maravilhosa. É, a Vilma é. Vilma é minha amiga há pouco tempo, né? Desde 1998. Excelente profissional, diga-se de passagem. É, muito boa. E a gente vê, porque dentro das metodologias, né, a doutora que falou de métodos, de teoria, Adélia, tudo bem, Adélia? É porque é a questão do respeito mesmo, né, é normal. E a Adélia falou muito, né, das questões das teorias que a gente usa. Então, tem teorias que se traduzem em metodologias que são maravilhosas. Eu, Silene, não abro mão delas, né, eu sou formada em algumas, e através dessas metodologias eu consigo trazer esse autoconhecimento. E aí, quando a Adélia fala muito também, a gente
só para a gente não perder o Não gancho perder de o como gancho. essa história começou, né? Você estava falando do seu comportamento, da sua fala com as pessoas. Que Aliás, foi você aí trabalha muito esse negócio de comportamento, né? muito, E o meu muito. detalhe todo é o meu bendito do comportamento. O que as pessoas, como a Adélia falou, o que as pessoas veem sobre nós é aquilo que todo mundo sabe. A gente sabe e as pessoas sabem. É o nosso comportamento. Atrás desse comportamento traduz em perfis, né? Métodos que vão analisar e estudar esses perfis. Então, a gente não fala só de perfil comportamental, a gente fala de valores motivacionais, a gente fala de clareza cognitiva. Então, existem várias metodologias que vão me trazer essa profundidade desse iceberg, que é conhecer o ser humano de forma mais profunda e promover esse autoconhecimento na vida dele. É muito legal, porque você falou do iceberg, né? Exatamente. Porque tem a pontinha lá, a pessoa só conhece aquele pedacinho que está ali Na hora em dos cima, vistos, né? mas lá para dentro o que tem é muito mais, né? É muito legal. E o que eu gosto muito é pelo seguinte, porque normalmente as empresas, quando contratam pelo currículo, contratam pelo conhecimento, contratam pelo que a Os pessoa famosos hard skills, as famosas é, hard skills, os que conhecimentos vem técnicos da profissão, pessoa. da vida e tal. Mas depois, na hora de demitir, na maioria das vezes, são os soft skills. Por quê? Normalmente, na hora de demitir, a pessoa ela é demitida pelo comportamento. Ela apronta alguma que acaba levando ela, a empresa, a ser. Ela precisa, às vezes, ser demitida O que por causa acontece? disso. O que acontece? É muito interessante isso. Agora, quando a gente se conhece, quando a gente trabalha isso, esse autoconhecimento faz com que a gente melhore o É comportamento. isso que eu ia falar. Exatamente. Melhore o comportamento. Eu vi na minha vida várias vezes porque eu era do tipo manda quem pode, líder do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu era desse tipo. E até que eu descobri, numa brincadeira de autoconhecimento, que não era de autoconhecimento, mas eu passei pela avaliação 360 graus, que foi não sei se foi em 99 ou 2000, saiu uma reportagem sobre isso na revista Você S.A., eu achei muito interessante e resolvi aplicar. Engenheira tem mania, estou falando com vocês, tem mania de achar que dá conta de fazer as coisas. Então, eu fiz uma aplicação, pedi a todos os funcionários da empresa, que tinha o dono e eu era a gerente comercial e gerente administrativa, e eu contratava as pessoas e tudo, né? E dividia com o dono as responsabilidades da empresa. E eu ajudava, dava feedback, ajudava eles a melhorar e tudo. Aí eu achei que dava conta. Fiz um questionário, pedi a todos os colaboradores da empresa e botei uma urna que eles escrevessem tudo que eles quisessem e colocassem lá. Sem precisar de se identificar. Sem precisar se identificar. Identificar se quisesse. Menina, a Adélia tá rindo ali. Imagino que você ficou chocada com algumas Saiu coisas. coisa Quando eu da vi, Adélia. quando eu vi as respostas, interessante que eu não via as coisas boas, eu só via as coisas ruins. Acho que é meio natural do ser humano, né? Nossa cultura, ela Interessante. aponta para o negativo em detrimento ao positivo. Eu vi, gente, foi interessantíssimo, porque eu chorei copiosamente, porque eu fui ver na minha casa num sábado, o dono da empresa que tirou, digitou e me deu, para que eu não visse quem é, para não visse letra nem nada, para não saber quem é que fez. Imagina. Eu avisei para as pessoas que seria assim, que elas podiam falar o que quisessem. E aí todo mundo abriu o coração. Nossa, você não tem ideia. Quando eu li aquilo, teve um que escreveu assim, parece que existem duas Sônias. Uma extremamente agradável e outra extremamente desagradável. Tirava as polaridades assim. Nunca mais me esqueci disso. E aquilo, eu cheguei, eu estava em casa quando eu li o negócio, eu fui para casa, li no sábado. Eu chorava copiosamente de soluçar, e meu marido e minhas filhas não sabiam o que fazia, eu não sabia falar, eu só sabia chorar.
E aí que eu já tinha feito a tal busca de autoconhecimento antes, eu já sabia, mas aí eu fui outra vez trabalhar e tudo mais. Foi onde eu descobri que esse líder manda quem pode obedece, quem tem juízo, desse líder autoritário que eu tinha aprendido que funcionava, não era mais adequado para a juventude que estava vindo naquele tempo. Não era o melhor mais. Foi onde eu fui trabalhar e fui estudar liderança. Desde então que eu estudo liderança. Nessa história aí de buscar. Porque eu vi que eu fui tentar descobrir por que aquilo e tudo mais. Fui pensar, né? É porque o que eu fazia? Muito na área de vendas. Gente de vendas, quando vai vender alguma coisa, você pensa tudo, né? Você planeja tudo para vender bem, tá certo? Você planeja direitinho. Aí eu fui, quando eu tinha que dar um feedback, eu dava era feedback, né? Porque Ou feedcrel. o feedcrel. Eu não conhecia. Feedcrel. Mas eu pegava as pessoas e colocava ela parte de sei lá o quê, porque eu mostrava tudo que ela tinha errado. Eu não sabia também dar feedback, a verdade é essa. Né? As técnicas e tudo mais. Não Tem sabia. técnica Tem. pra Naquele aplicar, tempo eu estudava essas coisas e tudo. Né? Foi quando eu comecei a estudar mesmo. Aí foi interessante, por quê? Porque eu botava a pessoa de tal maneira, ela se sentia, provava para ela, por 1000 atitudes que ela tinha feito, que ela estava lá embaixo. E você tinha que ter razão, né, Sônia? Claro, eu tinha que ter razão. Lógico, né? Sabe? E era desse jeito que eu fazia. Então, eu magoava as pessoas, eu machucava as pessoas. E não era por aí. Eu queria era ajudar as pessoas a se desenvolver, mas eu não Que sabia. forma de fazer, né? O problema não é o quê, é o como. E eu vejo muitos gestores fazendo isso até hoje. Anos se passaram, os estudos estão, e tem muita gente que ainda faz isso, não vê. Mas a mudança, ela só acontece se você quer mudar. Mas para você querer mudar, o autoconhecimento é fundamental. Você tem que se permitir, né? Né, Adélia? Você está aí fazendo assim? Tudo. Não é, estou ouvindo com bastante atenção, porque é isso mesmo, né? E é importante também entender que há um momento para que isso aconteça. Tem tempo para tudo, é bíblico, né? Tem Exatamente. tempo para tudo. E esse tempo de estar pronto, preparado, desejar. Todas as pessoas que vêm fazer um processo, né, de carreira, uma Normalmente é porque ela mentoria está e tal, querendo, ela já está no é a tempo primeira dela. coisa que eu falo para as pessoas. Nós temos aí talvez quase 50% do seu processo encaminhado que você buscou. Você No seu quer. caso, no processo de coaching, isso é mais leve. Mas quando as pessoas chegam num consultório, Ai, é né, diferente, de um psicólogo, claro. e quando vem, muitas vezes encaminhado por um Traumas, psiquiatra, né, para patologia, mim, o negócio é mais exatamente, sério, né? é bem mais sério. É diferente, claro. A gente está aqui dando exemplos, né? Não, Porque esse sim, autoconhecimento ele vai chegando. porque tem essa questão várias assim, e é tangentes. importante entender isso como camadas. Isso. Você fez a pergunta para a Silene, né? Como é que foi esse processo para ela? Eu vou responder, tomar liberdade de responder como foi isso para mim. Primeiro começou muito, muito cedo. Eu tive uma avó materna, a avó Conceição, uma pessoa maravilhosa. Eu costumo dizer que foi a pessoa mais sábia que eu conheci em toda a minha vida. Ela falava algumas coisas e eu tinha clareza de que eu não entendia e eu ficava repetindo para guardar, porque eu sabia que algum dia da minha vida Sim, eu exato. saberia sobre o que é que ela estava falando. Então ela falava muito assim: coração dos outros é terra que ninguém vai. E eu falava, vovó, e quando o coração é o nosso? Nossa, E quando o coração é o nosso? Como a gente faz para ir? ninguém vem ainda, Né? E como ir até esse A coração? gente mesmo, né? É, Ir até né? esse coração. E eu estou falando de uma avó com a qual me relacionei até os 9 anos de idade. Então, eu tive experiências, assim, fundantes com ela, numa idade muito, muito jovem. na idade de formação de personalidade, né? Porque é aí que forma Não, a primeira e personalidade. segunda infância, vamos colocar assim, né? Ela faleceu quando eu tinha 18, mas nessa época eu ainda morava em Bocaiúva, mudei para cá com os meus pais, né? Eu tinha 9 anos,
Então, 2 vezes por ano eu ia para Bocaiúva nas férias e aí adorava conversava estar com a com minha ela. avó, claro, sim. Uhum. Mas até os 9 anos eu tinha uma vivência diária com a minha avó. Na época da formação da personalidade, ali dos 6, Exatamente. 7, ela estava muito presente, né? Desde 5, muito 6, cedo. 7. Aí depois eu comecei a fazer faculdade, né? Eu entrei na faculdade muito jovem e eu comecei a fazer geologia. Ó, Uhum. Eu adorava geologia e gostava demais. Primeiro que eu queria fazer arqueologia, mas na época só tinha faculdade no sul do país, aí eu fiz as pazes com isso, falei, não, vou fazer geologia. Fiz vestibular na UFMG para geologia e na UFOP para engenharia geológica. Passei nas duas, mas preferi ficar na Federal, aqui na UFMG. Fiz quase 3 anos. E durante esse período, a minha irmã mais velha começou a cursar psicologia. E para descansar, porque na época nós tínhamos provas de cálculo, eram 3 provas, de 33 pontos, e o Mas- professor pensava se ia ou não dar um mas ponto. mas o de cálculo participação. desenvolveu o raciocínio lógico, Não, né? muito. Inclusive, é algo que eu trago como uma competência até os dias de hoje, porque eu trabalho com avaliação, né, psicológica e neuropsicológica, e a gente usa muito o cálculo, né, essas análises todas do resultado. Inclusive, na época, uma professora do curso de psicologia me falou, Adélia, você tem essa habilidade, né, por que você não vai para a área de avaliação? E ela era uma referência na área, né? Mas Mas aí voltando um pouco. a sua irmã estava fazendo psicologia. E aí, para descansar, eu estou colocando isso entre aspas, né? Uhum. Do estudo que é muito pesado, das matérias todas de exatas, e a grade curricular era muito pesada, eram 5 químicas, tinha cálculo numérico, tinha cálculo 1, 2, 3, enfim. Depois, quando eu já estava fazendo geologia, a UFMG ela reformulou a grade curricular e aí as pessoas que entravam começavam a ter matérias do IGC, que é o Instituto de Geociências, desde o primeiro período, mas não, quando eu entrei, Quando eu o currículo estudei ainda também, era o o currículo antigo, era então eu só começaria a ter as aulas no IGC lá pelo quinto Quinto período. período Então, pra frente, primeiro, o básico do ISEX, Instituto de Ciências Exatas. Ok. Então, para descansar, né, daquela cabeça toda da área de exatas, eu comecei a ler os livros da minha irmã. E aí você se apaixonou pela psicologia? Me apaixonei. Olha Mas que coisa interessante. até então, Você vai eu ver. me segurava. Falava assim, não, tô vendo que eu tô querendo mudar, mas calma, né? Porque mudar de Porque exatas pra eu tenho humanas, um né? perfil acabativo e eu sou daquelas, assim, comecei uma coisa, eu vou terminar. Aqui, Mas eu estava posso dar literalmente posso dar, sofrendo muito, claro. posso dar só um? Diz o seguinte, capricorniano, quando a gente dá tudo certo, eles dizem que a gente é persistente. Nós falamos sobre isso. Quando ontem. dá errado, eles falam que a gente é teimoso. Mas é porque é perfil de capricorniano querer ser acabativo, querer terminar, Exatamente. né? Perfeito. Só fazendo uma Continuando aí. digressão aqui, mas não é a primeira vez que você cita, né, a questão do signo. Sou muito voltada para isso, não, mas eu gosto de ler sobre tudo, eu sou uma pessoa que lê muito. O símbolo do Capricórnio é a cabra Aham. e o término dele é um rabo de peixe. Eu nunca reparei isso. Então, o que acontece? A cabra montesa é aquela que sobe, Sobe a montanha, né? E vamos sobe com muita diligência, né? Com muita energia. Mas o rabo de peixe fala de Tá um puxando. aspecto do Capricórnio que é muito profundo, que se a gente não cuida, faz com que a gente derrape feio, né? E vá às profundezas mesmo, né? Porque se a gente não trabalha bem esses aspectos. Olha que E interessante. isso é porque ela não gosta de signo. Já tá vendo, né? Não, pois é. Mas as pessoas falam muito, né? Mas ela é Aí eu estudiosa. fui ler a respeito. Mas e aí mas você voltando. se apaixonou pela Não, psicologia? calma. Aí, então eu estava me segurando. Aí as dúvidas que eu tinha foram todas para água abaixo. Só que na época não existia o Enem, era vestibular. E eu não podia ficar matriculada em 2 cursos na UFMG. Existe uma coisa chamada reopção, mas eu ia sair do curso da área de exatas para humanas. Pra humanas então, não eu tinha tem que me jeito. submeter a uma banca. Falei, de jeito nenhum.
Já tomei minha decisão, não vou submeter o que eu quero ao crivo de ninguém. Meu pai vendo a possibilidade, vai fazer medicina. Falei, não vou. Vai, você vai ser médico, porque ele já queria desde o início. Falei, não vou, não sou A eu. medicina é um curso que tem que ter quase que nascido com aquela vontade, né? O negócio, eu acho que medicina é muito vocação mesmo, né? Mais que outros cursos, né? Mas e aí? Mas tem algumas pessoas que optam por outros motivos, enfim. Bom, Aí, não vão ser bons médicos. Ah, o fato é que eu falei, não, já escolhi a psicologia. Ele, meu Deus, e tal, enfim. Fiz outro vestibular e passei. Aí eu tive que na federal também, só fiz minha mãe ficou doida. E se você não passar? Porque, afinal de contas, há 3 anos estudando geologia, sem estudar. Falei, não, dou conta de passar tranquilamente, fato. Aí eu tranquei, né? Aliás, tranquei não. Eu cancelei a minha matrícula em geologia, porque para fazer a matrícula em psicologia, eu não podia ter nenhum vínculo com a federal. E, enfim. mas eu usou alguma matéria? Estatística, tá ótimo. Pegar um gancho, porque e toda a bagagem, né? Eu desenvolvi ali com a questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento e o autodesenvolvimento também. Só contar um outro aspecto. Aí eu comecei a fazer o curso e tinha que fazer a danada da psicoterapia, eu não tinha demanda nenhuma de análise. Falei, meu Deus do céu, vou chegar lá, né? O psicólogo e falar, meu Deus, que não tem demanda, eu estou fazendo porque eu preciso fazer, faz parte da minha formação. E aí entrou na UFMG um professor substituto, um outro professor teve que sair fazer um tratamento de saúde, com uma formação na área de análise existencial humanista. E eu me encantei com a abordagem dele, né? Entrei em contato com toda a parte teórica da análise existencial, soube sobre o Viktor Frankl, que escreveu um livro, um psicólogo no campo de concentração. Fiquei muito encantada por essa linha teórica e fui fazer psicoterapia com ele. Na área humanista. Existencial humanista, ou seja, eu estou falando de uma abordagem que ela é filosófica e psicológica. É muito profundo. E eu, né, com essa coisa de, não tenho demanda, então estou aqui porque eu preciso. A coisa foi aprofundando até o ponto, quando você falou de sonhos, só que você falou de sonhos no sentido de sonhar e realizar, eu estou falando de sonhos literalmente, né? Meus sonhos começaram a ficar muito vívidos e com conteúdos muito interessantes que eu comecei a levar para a psicoterapia. Ou seja, você estava quando dormia, você tinha sonhos que você levava para lá. Sim, o sonho ele é um recurso fundamental no processo psicoterapêutico, inclusive de autoconhecimento. Não precisa fazer psicoterapia para você prestar atenção nos seus sonhos. Eu nunca prestei atenção muito nos meus sonhos. importante prestar atenção nos sonhos. É mesmo? Eu acho que é importante. Muito, Olha só. muito. São mensageiros de extrema... Nossa, Você acabou de me dar uma dica legal. E durante essa Prestar atenção nos meus psicoterapia, sonhos. eu tive o seguinte sonho. Eu estava na minha casa em Bocaiúva, não com a idade que eu saí de lá, já, né, a jovem adulta que eu era, mas eu entrava na casa onde eu morei, a casa era muito grande, e realmente ela era, e eu começava a abrir os armários, abrir as portas e as gavetas. E das gavetas, das portas, dos armários, começaram a sair uma infinidade de formigas. Ia saindo. Formiga? Formiga de todos os tamanhos que vocês possam imaginar. Eu fiquei muito intrigada com esse sonho e levei ele para o meu terapeuta, né, para trabalhar isso na sessão. Ele falou, Adélia? Eu falei, e é claro, né, que eu relacionei isso tudo ao momento que eu estava vivendo ali, né, no contexto da psicoterapia. E ele falou assim, Mas então, espera aí, você estava como aluna no curso de psicóloga e como aluna você tinha que fazer terapia? Sim. Interessante. É como se claro fosse estágio, né? Você tem que passar pela vivência? Não é um estágio, né? Porque o estágio não sabia que tem que fazer. É uma formação profissional, assim, formal. Você tem que fazer a sua para poder depois ajudar o outro. Para a gente não se embolar com as coisas dos outros. Por isso é que né? eu estou dando como estágio como exemplo. Eu tenho que vivenciar algo dentro da profissão, não aplicando a função. Mas você estava vivendo a experiência que alguém que seria
em algum momento, sentar no seu divã e Exatamente. viver a experiência. Porque psicólogo que não... Tem a ver, tem a ver. Sim, claro, para a gente não se embolar com as questões dos outros. Porque depois chega um paciente, um cliente no meu consultório falando das questões dele, eu falo, nossa, mas não é mesmo? Eu estou passando pelo mesmo. Não, ele está ali para falar dele, né? Não de mim. Entendo. Né? Você não pode depois levar o Me seu. embolar. Eu costumo dizer assim, gente, em velho e bom português, não posso me embolar com as questões dos outros. Né? Eu tenho que estar com as minhas bem trabalhadas. E aí ele falou, nossa, mas é mesmo, saíam tantas formigas assim. Eu falei o tempo todo, e aquela infinidade. Ele falou, e vai sair muito mais. Eu comecei a chorar no meio dessa sessão. Eu lembro como se fosse agora. Saí chorando do consultório. Eu chorava tanto, tanto de soluçar, que eu cheguei a sentar na calçada. Algumas pessoas passaram, me ofereceram ajuda, né? E eu cheguei em casa chorando e chorei quase até as 4 horas da manhã. Eu não me esqueço tanto que meu rosto ficou inchado, que foi a primeira vez que eu chorei tanto na minha vida, sabe? Porque algo ali... Mexeu com você muito, né? Sim. Está sendo colocado E pra é fora. exatamente. É interessante. Tá expurgando, ó. É interessante, olha só, eu também, Catarse. quando alguma coisa mexeu comigo, alguma coisa que eu já sabia, mas estava lá, porque eu acho, né? Que mexeu aquele jeito comigo, também chorava, e não E conseguia. às vezes a gente não consegue parar, Não né? conseguia Aquela parar. coisa. Então, você já teve algum caso também? É Dentro interessante. desse processo da terapia aí, por que você acha que eu fui lá resolver uma coisa rápida e fiquei 3 anos? Porque, né? Mexeu com mãe, com família, com história, que estava tudo tamponadinho lá. Mas eu trabalhei, eu acho que eu trabalhei tão bem, que comigo mesma, mas eu levei anos para aquele trabalho meu, que era a minha folhinha, que eu respondia, quem eu sou, o que eu gosto, do que eu não gosto, Sônia, e o tudo. autoconhecimento leva uma vida É inteira. vida. Não, eu digo, levei anos com a minha folhinha, Sim. sabe? Eu pegava ela, de vez em quando passava limpo. E, eu andava aliás, com é um ela na ótimo bolsa. recurso, viu, esse das listas. Não funciona para todo mundo, obviamente, mas com quem funciona é muito É interessante. Eu pegava Reflexão, aquele papel, de vez em quando tava um caco, eu tinha que passar ele a limpo. Eu trocava, sabe? Eu trocava o adjetivo que eu tinha escrito sobre mim mesma. E aí, nesse processo comigo mesma, né? Eu sei que esse papel, eu andava com ele direto e tudo. E o tempo passou, mas depois eu fui buscar um psicólogo, várias pessoas falavam que eu precisava ir no analista, não falava não, falava que era bom e tudo, até que um dia que eu entendi que a análise era interessante no seguinte aspecto, acelerava o processo. Não era que eu não daria conta sozinha, mas só que com um psicólogo, uma pessoa fazendo uma análise, ou um psicanalista, o que fosse, essa pessoa iria falar algumas coisas que faziam com que eu chegasse mais rápido nesse Que resultado. torna consciente. Isso. Consciência. Talvez. Aí eu sei que quando eu fui para um psicólogo mesmo, demorou muitos anos, foi muitos anos depois e tudo. E fiz processo, sabe? Fiz algum processo e tudo, parei, depois voltei. Mas é bem legal. Eu sei o seguinte, que o autoconhecimento, gente, que coisa maravilhosa na vida da gente. As pessoas, como é bom a gente se conhecer, porque a gente descobre como agir. E tem os tais dos gatilhos mentais, né? Que eu, agora, quando eu tenho alguma reação, que não é reação, meu comportamento não é aquele que eu gostaria, eu tento ver o que aconteceu que fez aquele gatilho comigo, que gerou aquilo. Meninas, o papo tá bom pra caramba, mas acredita se quiser, tá acabando. Tá acabando? Nosso tempo já era. Mas aqui, só um minutinho. Mas aí... Queria pegar um plano. Não, pois é, mas então... que a gente consegue aí. Não, claro, nós não vamos... Eu falei que o tempo está acabando, não falei que acabou, não. Eu acho que a colocação aqui... Mas nós vamos ter que dar uma processo. agilizada em alguma coisa, falar, e depois, no final, eu quero que cada uma também deixe uma mensagem otimista para esse pessoal e sobre o tema autoconhecimento para essas pessoas que estão nos ouvindo. Tem que finalizar com uma mensagem boa sobre o autoconhecimento, tá bom?
Mas eu vou. Fala, Silene, você está querendo. Eu não quero perder o gancho, porque a fala aqui foi valiosa. Quando ela conta da história dela e fala da mudança, né? Está numa área de exatas, fazendo geologia, e queria arqueologia, e conta a história, e vai para uma área de humanas, que coerentemente seria o oposto. Né? Mas eu saí da engenharia mecânica e hoje trabalho com liderança. liderança, áreas humanas também. É Né? esse gancho que eu quero pegar. Quando as pessoas vêm, e não só no processo de coach, fazer uma mentoria, falar sobre as suas dificuldades de carreira profissional, a gente vê de tudo. Nós pegamos de tudo. Pessoas que estão felizes e realizadas profissionalmente, outras que não, outras que tiveram tempo de, na rota, mudar ali a rota de navegação, criar um novo planejamento para poder seguir. Isso mostra, e como o autoconhecimento é valioso, a gente não é uma coisa só. A gente não é um perfil único, modelado. Não existe ninguém que só tem como tendência, preferência ou aptidão ser só engenheiro ou ser só médico. Nós temos uma combinação. E é isso que as metodologias valiosas trazem e nos auxiliam quando a gente tem que, né, de alguma forma, principalmente na minha área, direcionar alguém na carreira e na vida profissional. Então, eu, por exemplo, eu tenho um perfil que eu posso ser tanto uma pessoa de exatas, porque eu tenho um perfil de autoanalista muito elevado, especialista, mas, ao mesmo tempo, o meu motivador, cuidador, altruísta é altíssimo. E eu consigo trabalhar com tudo que era de um. É legal, né? E eu consegui descobrir, através do autoconhecimento, linkar os dois processos. E há 7 anos está fazendo esse trabalho, que foi transformador na minha vida e vem sendo transformador Na vida de muita gente, né? Que você ajuda muita gente então, com isso. eu vou desde a orientação vocacional com o jovem, quando eu fechei, estavam os pais com o jovem nesse impasse, então ele vai fazer um processo para poder chegar a fazer a escolha, hoje, né, com o recurso também do Enem, porque antes era só faculdade, chegar a fazer a opção da escolha de uma forma mais efetiva, entendendo aonde o perfil dele, o perfil, se enquadra nesse emaranhado. É muito interessante, porque as pessoas mudam, né? As pessoas mudam. Mudam e aprendem a se adaptar. Né? É verdade. Porque a gente também tem que se adaptar. Agora, eu sempre aconselho aos empresários, quando vão contratar, fazer um teste psicotécnico das pessoas, fazer um perfil profissional, fazer alguma coisa, para ver, inclusive, para ver onde a pessoa pode crescer e tudo que pode ser. Né, Adélia? Essa história é bem legal, né? A Adélia trabalhou em empresa também. Eu costumo dizer que o RH me escolheu, não escolhi o RH, aconteceu para mim. E eu fui trabalhar numa consultoria estratégica de recursos humanos. E aí eu fazia avaliação de desempenho de cargos de alta gestores, liderança. Empresas de grande porte, mas eu estou falando assim, no nível de diretoria, presidência, vice-presidência. E mesmo assim precisa, né? Precisa. E também coordenei programas trainee. Agora, você falou uma coisa interessante antes, Sônia, sobre a questão da contratação, né? Que as pessoas são contratadas pelas habilidades e tal, e são demitidas pelos comportamentos. Geralmente, quando isso acontece, é porque a contratação foi feita de forma errada. Aliás, eu sempre falo, gaste mais tempo na contratação para não ter que demitir depois. Ela é um recurso fundamental, sabe? E uma entrevista bem feita pode, como eu diria, fazer com que as pessoas gerenciem esse risco, que é do comportamento. Mas é que as pessoas sabem o que acontece? Muitas vezes ela está tão precisando da pessoa, que é preciso de alguém para aquele lugar, que contrata qualquer coisa. Você concorda que não há muito uma capacidade de escuta? Porque às vezes o outro está falando. Mas quem está ali não está escutando. Exatamente. E o problema é que... está escutando, está preparado e qualificado para fazer isso. O detalhe é que quando... Mas aí, volto àquilo que eu disse. O processo de contratação foi errado. Onde está o erro? Talvez em quem está fazendo. E o detalhe é que na contratação, se você contrata errado, gente, o custo disso é muito alto. Olha aqui, esse assunto dá mais um podcast inteiro. Não vamos poder ficar nele, não. Hoje nós vamos ficar no autoconhecimento. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem boa. Quem começou? Você começou. Então agora a Adélia começa com a mensagem. Agora, também uma coisa importante. Como é que as pessoas podem te encontrar?
Se por acaso, porque claro que na hora que eu for soltar o material, na hora que for colocar lá, vai estar lá o Instagram, as coisas de vocês, como encontrar, mas fala aqui, porque às vezes no Spotify a pessoa está só ouvindo. Gente, escreve no meu canal do YouTube para ficar sabendo desses, de outros e outros e outros podcasts maravilhosos que tem por aí. Que eu vou te falar, só gente boa que eu trago. Além de ser meu amigo, além de ter gostado da pessoa, para poder vir aqui, eu tenho que gostar da pessoa, tá? Não é qualquer um, não. Mas só vem gente competente. Eu não trago qualquer um, não, tá? Mas aí, escreve e olha lá e vai, e pergunta, porque depois eu posso falar para as pessoas. Eu tenho contato, porque são só meus amigos, então eu sei como encontrar, né? Então, você, se tiver alguma dúvida, coloque lá, poste lá nas minhas redes sociais que você faz. Lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Sônia Jordão, certo? Lá você vai ver a nossa carinha e tudo, né? Vai ter, porque não pode... Por quê? No Spotify tem só o áudio, mas no YouTube tem o videocast, tem as imagens também, né? E aí conta, Adélia, conta como é que as pessoas te encontram, deixa uma mensagem legal sobre autoconhecimento para o pessoal. O que você quer falar Eu vou agora? deixar o meu contato, né? Eu não estou nas redes sociais por uma questão de escolha mesmo, tá? E, bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que o autoconhecimento, ele é uma jornada que requer coragem. Não é só o desejo, apesar de que o desejo ele é muito poderoso. Tem né? que ter coragem para Desejar, fazer? Sim, sim. Porque É verdade. é desejar com coragem. Porque a gente conhece muito sobre a gente, obviamente. Mas, principalmente na minha experiência, quando as pessoas chegam para mim, elas chegam em momentos que são muito dolorosos. Nem sempre. Na maioria das vezes. Na maioria Né? das vezes. É porque você trabalha mais com psicologia fato. clínica, né? Exatamente. Né? Então, é uma realidade. Né? E muitas vezes as pessoas, a maioria chega não porque quer, mas porque precisa. Entendi. Diferente, eu entendo, da sua experiência, né? Na sua área. Que às vezes as pessoas vão buscando eu quero mudar de carreira, ou como que eu posso melhorar. Não é na mesma proporção. Eu falo né? isso porque eu também tenho formação em coaching, foi a primeira formação em coaching que aconteceu. O contato é pelo WhatsApp, é o 31 99248 3333. Você faz sessão também pela internet ou só presencial? Sim, online, inclusive desde a pandemia, né, que o Conselho Federal de Psicologia Liberou? Ele fez, sim, liberou e tem toda uma tratativa, né, determinações éticas de como realizar, então sim, eu faço. E a mensagem que você quer deixar para o pessoal aí, ó? Deixa uma mensagem grandiosa sobre autoconhecimento para o pessoal. O autoconhecimento eu entendo como uma jornada que requer o desejo e coragem, porque a gente precisa dos dois, né? A gente precisa desejar a mudança. Se não quiser, não vai buscar, né? Suportar a mudança que virá. Eita! Então, precisa ter coragem. Suportar? Sim. Nossa, que pesado. Suportar no sentido de dar suporte. Tá. Sério. Entendi. E aguentar mesmo, porque é um processo que ele é transformador. E não dá... A vida não tem rascunho, Sônia. A gente não passa a vida limpo, não. A vida, ela é o que é. Pois é, e às vezes a gente acha que pedir desculpa é suficiente, às vezes não é, porque tem até a história da cerca, né? Que depois essa historinha é maravilhosa. Acho que vai valer até a pena contar essa historinha, mas depois no final eu conto. Bem legal a história da cerca, mas é isso, né? Machuca, né? Sim, mas às vezes não. Às vezes interrompem justamente uma dor, né? Às vezes o que machuca é permanecer como está. É verdade. Também. Sim. Legal.
Não, mas essa menina é boa no que fala, né? Silene, você viu, né? Estou aqui orgulhosa de estar participando dessa troca maravilhosa, porque E é eu? engrandecedor. E a eu? gente está aqui aprendendo. E eu? Não é isso? Tem vocês duas aqui. Olha que Coisa maravilha. boa. Por que você acha? Trilho de sucesso isso aqui, hein? Né? Por que você acha que eu fiz tanta questão de marcar, remarcar, Desmarcar. arrumar um horário, e não sei o quê, mas de ter vocês duas? Porque esse tema autoconhecimento, eu tinha certeza que seria o maior sucesso com vocês duas. Eu tenho certeza que esse podcast vai ajudar muita gente. E essa que é a minha missão, né? E aí, o que você quer deixar Deixa seus contatos e o que você quer deixar de dica para o pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, os meus contatos, né? O meu telefone, que também é o WhatsApp, é o 31 98415 6363. E o meu Instagram, né? Que hoje é a forma mais direta de me encontrar, é o @noman, DHO, é o Noman do meu sobrenome. NOMAN. DHO de Desenvolvimento Humano e Organizacional. O meu site também é www.nomandho.com.br. E o que eu gostaria de deixar como mensagem, né? Pegando mais uma vez esse gancho maravilhoso, que além de coragem, né, que é muito importante ter, direcionamento e determinação, que ele é transformador, ele ao mesmo tempo é libertador. Porque, como bem colocado aqui, você vai passar a se direcionar por um outro caminho, que é mais leve. No momento ele pode ser mais doloso, porque são mudanças que, né, exigem da vida da gente, mas ele passa a se tornar mais leve na jornada em relação aos resultados. E no que tange autoconhecimento, focado aí na carreira, na direção profissional, né, de você alcançar e Resultados, realizar né? aquilo que você busca Você em termos quer. de resultados, poder fazer valer tanto os seus talentos quanto as suas habilidades, suas competências, mas eu falo muito bem como aprender os seus pontos de melhoria, porque carreira também tem isso, né? A gente está ali, como nós falamos muito É bem um grande hoje, desafio do ser lapidar. humano, melhorar continuamente. E né? aí você falou mais uma coisa, né? Grande desafio, porque a gente é da espécie humana. Nós nascemos humanos. Mas nos tornar seres humanos é esse grande caminhar. É esse grande lapidar. Então, no E que a gente tange, só né? consegue fazer isso em contato com os outros. É vivência. E tem gente que Esse se isola, né? convivência. E não sabe que é importante, né? Concordo. O Concordo. Sem o contato. outro, a gente não melhora. Não Você melhora. não Não existe. aflora, você não existe, você não aprimora. É O que seria verdade. de nós, né? Se a gente não tivesse umas as outras aqui para poder trocar e construir. Então, dentro desse processo, né, da vida profissional, da carreira, o que eu queria deixar? Primeiro, que não existe idade para nada. Em qualquer época e momento da sua vida, você pode e deve buscar. O autoconhecimento, a melhoria contínua, o lapidar, o crescimento. O exemplo sou eu, ó. É isso aí. Ó, Eu retomei um processo aos eu 43. continuo, ó. Há 7 anos atrás, eu imaginava que eu ia começar de novo. E aí eu aprendi mais uma coisa, eu não comecei do zero. Eu recomecei com uma bagagem que eu já tinha, entendendo que eu precisava de dar alguns passos para trás, para depois dar inúmeros à frente. Então, autoconhecimento é vida, hein? E quem puder, realmente busque. A Adélia sabe. A Adélia sabe que comigo é assim, né? Ela, né, a gente já conversou algumas vezes e tudo, e a Adélia sabe que comigo é assim, que eu vou crescendo, e que para mim não tem. Eu não vou falar que não tem limite. Mas empecilho, não tem tem barreira. Não tem, não. Eu Vai, quero crescer. busca. Eu quero, sabe? Eu acho que desejo essa vigoroso. evolução, essa vontade de ser melhor cada dia. Porque se você consegue ser um pouquinho melhor hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que o hoje. famoso 1% ao dia, né? Ai, gente, que vida, né? maravilha. Aí a gente, por quê? Deus nos colocou no mundo para sermos felizes. Mas Deus nos colocou, eu acredito que para evoluirmos, para chegarmos a... Porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, gente, para chegar a ser Deus, não vamos chegar. Mas podemos buscar cada dia um pouquinho, cada dia um É uma pouquinho. oportunidade tão grande poder estar aqui, né? Nossa! E o autoconhecimento, inclusive, ele é capaz de nos livrar das ilusões. Não é? Muito. E ter essa clareza do que a gente escolhe, do que a gente pede, né? Do que a gente quer.
Aliás, é tão escolha, poderoso. o poder da escolha, né? Você escolher, todo dia você escolhe, eu vou ficar Fazer deitada ou vou levantar? escolhas é uma questão ética. É, Quando você escolhe, você morre para uma outra possibilidade e nasce para outra. Exatamente. É verdade. Isso tem um Tem poder como a gente grandioso. viver várias vidas ao mesmo tempo. E quem É faz outra- isso ou tenta fazer, não consegue ser autêntico em nada do que faz. é outro tema que a gente pode dar outro podcast inteiro, falar de escolhas, falar de ética. Meu Deus, quanto tema que a gente pode discutir. Olha só, eu trouxe hoje para mostrar esse livro que eu escrevi, é um dos últimos que eu gosto demais dele, eu acho que é um dos meus melhores livros. Ei, curta jornada, torne-se um profissional de sucesso. Né? Nesse livro eu falo da importância do autoconhecimento e falo das diversas desenvolvimentos, do sucesso, das diversas habilidades que as pessoas explicam um pouquinho sobre cada coisa, é bem legal. Né? Falo também até de humildade. Que tema, hein, Sônia? Pegou? Esse livro Porque quem você se torna no processo é que é o grande tornar-se Não é profissional. só onde você vai chegar. Não, e as pessoas não entendem que a felicidade é o caminho. O caminho que Sabe? faz ao caminhar. Curta o caminho, sabe? As pessoas querem estar lá, estar na frente, não sei o quê, e fica. O Padre Marcelo tem uma fala que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: quem vive de passado vive deprimido, quem vive de futuro vive ansioso. Então, viva o presente, curta, né? Então, busque se conhecer, curta. A meditação é um recurso fantástico para que a gente consiga manter essa presença e a qualidade da presença. E lembrando que eu descobri outro dia que meditação, Adélia, não é ausência de pensamento. É quando o pensamento chegar, ele passar e passar outra, né? Não tem jeito da ausência. É muito legal. Gente, É vida. é vida. Mas eu queria contar a história da cerca. Você conhece a história da cerca? Pois é, a história da cerca é a seguinte: o pai queria ajudar o filho a crescer. Estava um jovem, que era um jovem muito daqueles temperamentais, que brigava com tudo, sabe? Brigava com todo mundo. Então o pai dele falou o seguinte: arrumou para ele um pau bem grande numa cerca e falou o seguinte: cada vez que você não se controlar e brigar com alguém, falar um palavrão ou fazer uma coisa que não deve, você vai lá e prega um prego. Que aí você vai aprender a se controlar. Vamos ver o dia que você vai parar de pregar prego. Então o filho ia lá, o primeiro dia pregou muitos pregos, no segundo dia ele pregou um pouco menos. Tinha dia que ele pregava mais, no dia pregava menos e tudo, até que chegou um dia que ele conseguiu pregar só um prego e ele achou que estava muito bom. E chegou no outro dia, ele passou um dia sem pregar prego nenhum. Ele falou: papai, eu consegui. Passei o dia inteiro, não precisei de pregar nenhum prego, consegui me dominar. Aí o pai falou: agora você vai fazer o seguinte, para cada dia que você passar o dia sem fazer nada de errado, você vai lá e arranca um prego. Que aí nós vamos ver o tempo para você ver. E passou muito tempo até que ele conseguiu arrancar todos os pregos da cerca. Aí o pai dele virou para ele e falou assim: papai, eu sou poderoso, eu consigo me dominar. Aí o pai falou: pois é, agora veja só, tá vendo aquela cerca? Assim são as pessoas. Quando você faz uma coisa dessa com as pessoas, você machuca. Mas agora, tá vendo que tá toda marcada? Assim são as pessoas. Imagina que cada vez é como se enfiasse uma faca na pessoa. Você tira a faca, mas o corte está ali. Então, não adianta, você tem que aprender a se dominar, é para não machucar os outros. Porque não adianta você só pedir desculpas. Essa história, gente, o dia que eu li isso aí... Faz total sentido, né? Nossa, mas foi muito marcante para mim. Mas faz total sentido, mas é interessante, né? Faz Então, muito sentido, porque e o autoconhecimento leva a isso, gente né? está falando do que é o autoconhecimento, mas em nenhum momento a gente falou do que não é o autoconhecimento. E o autoconhecimento não é a autorização para magoar o outro. Sem dúvida. Né? Porque muitas vezes a pessoa adquire sim o autoconhecimento e ela sabe muito sobre algo, no caso ela, e se sente no direito de magoar. E justamente o autoconhecimento não é essa chancela. Nada a ver, né? Nada a Não é essa ver. chancela. Muito pelo contrário. Então,
se direcionar por esse caminho, aprendeu algo ou faltou algo no aprendizado aí. Sim, mas aí porque que tá, algumas o autoconhecimento. pessoas que adquirem o autoconhecimento, ele é empoderador. Uhum. Elas se sentem A assim. gente não pode achar que pode ser prepotente ou mais do que ninguém em Exatamente. relação a esse processo. Não é isso? Temos. sobre isso. E, aliás, a humildade, É o contrário. é uma característica dos grandes líderes, porque eles sabem que eles não sabem tudo, que eles vão aprender com no mundo de hoje. Mais Então, conhecimento, mais responsabilidade, mais humildade, mais, né, quanto melhoria mais você se contínua. conhece também, mais você sabe que você precisa melhorar, melhorar e que você melhorar. pode a melhoria contínua, né? Muito bem colocado. Gente, mas que maravilha! Bom, né? Eu tenho certeza que esse Sônia, muito podcast obrigada. vai ajudar demais. Eu queria dar a mãozinha para vocês aqui, um Gratidão agradecimento. total, viu, Tá Sônia, certo. pelo convite, pela oportunidade. Foi Obrigada está sendo demais. maravilhoso, né? Obrigada demais por essa parceria. Vamos ajudar muita gente a melhorar, que é o objetivo desse podcast. Com certeza. Profissionais e empresas Parabéns serem pela melhores. iniciativa, né? Sim. Porque isso é muito importante. Você está contribuindo com um universo melhor. Mas é necessário que o mundo depois de mim seja melhor, porque eu estou nele, então eu quero deixar o mundo melhor. E é um E aí, legado, né, É um Sônia? legado, deixar um legado. Meninas, beijo. Obrigada. Você que está aqui, Igualmente. você que está aqui nos ouvindo, inscreva-se no meu canal, entre no meu site, vai nas minhas redes sociais, me acha para todo lado, né? No Instagram, no LinkedIn, na fanpage. Mas, mais do que isso, busque o autoconhecimento e busque melhoria contínua. Busque descobrir os seus pontos fortes e fortaleça-os. Mas descubra os seus pontos a melhorar, não vou chamar de pontos fracos, pontos a melhorar e melhore, porque assim você será uma pessoa melhor, um profissional melhor, um melhor amigo, um melhor filho, um melhor pai, um melhor amante, um melhor companheiro, um melhor sei lá o quê. Mas seja uma pessoa melhor, porque o autoconhecimento bem aplicado pode levar a isso. Então, faça isso. Você que é um profissional, um líder, um gestor, um dono de empresa, qualquer coisa que você é, mas você que é gente, melhore, porque vale a pena. E buscar o autoconhecimento é fundamental. Meninas, mais uma vez, obrigada. Obrigada, E a você, Rony. muito obrigada por estar aqui conosco. Valeu demais da conta. E até um próximo podcast.